Shalom, a paz de Cristo. Iniciemos nossa oração, Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos. Esta oração que Nossa Senhora ensinou a uma alma privilegiada na França em 1863. E esta oração foi divulgada pelo padre francês também, padre Luiz Eduardo Setac, na França, fundador da Congregação das Servas de Maria, na cidade de Angers, França. Então, vamos pedir que por meio desta oração a gente possa anular a ação do maligno nesses nossos tempos difíceis. Iniciemos nossa oração saudando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes, para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém.
Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos,
protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios,
combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender
e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia
e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente
que envieis a legiões celestes, para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis a legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis a legiões celestes, para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe,
vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios recebidos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-me debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve.
A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo de oração com seus amigos, toque no sino das notificações e inscreva-se também para que você possa receber outras orações e outras meditações do nosso canal. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo.